igual aquele pessoal que diz assim, bom, eu vou lá para os Estados Unidos, mas eu não tenho documento, então eu vou procurar um coiote. Sabe o que é o coiote? É aquele pessoal que diz assim, olha, você me paga, eu vou atravessar o deserto com você, se você vai chegar vivo lá, eu não sei. Pode ser que não, mas eu vou te pegar e vou te jogar lá dentro. Aí joga a pessoa lá dentro dos Estados Unidos, e a pessoa vive a vida dela correndo da polícia, com medo. Por quê? Porque está ilegal. Tem gente que quer estar no reino de Deus ilegal. No reino de Deus não acontece. Então ela não quer abandonar aquilo que é errado, ela não quer abrir mão do que é errado. E ela fica na igreja, ela gosta da igreja, ela gosta do ambiente, ela gosta das pessoas. Mas ela ainda não decidiu deixar aquilo que impede ela de ser de Deus para entregar a vida para Jesus. E isso é algo que só você pode fazer, ninguém pode te obrigar. Você precisa deixar os seus erros de lado, você precisa se arrepender, você precisa abrir o seu coração e dizer, meu Deus, eu decido, é uma decisão. É fácil? Não é fácil, mas é uma decisão. Decisão é quando você não volta atrás. Eu vou fazer isso e está decidido, então você não volta atrás. Você vai fazer o seu esforço, o esforço que você tiver que fazer para você manter a sua vida com Deus. É uma decisão. Então a pessoa decide abandonar o que é errado e ela então passa a estar apta para o reino de Deus. Mas hoje em dia as pessoas levam tempo. Hoje em dia as pessoas, elas ficam protelando. A pessoa está na igreja já há alguns anos e não recebeu ainda o Espírito Santo. Deus quer te dar o Espírito Santo. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, não é porque Deus não quer que você o tenha. Deus quer que você tenha o Espírito Santo, mas você precisa se entregar, corpo, alma e espírito. Você precisa fazer essa oração. Santificado seja o teu nome em minha vida. Venha o teu reino. Eu me submeto ao teu governo. Seja feita a tua vontade, não a minha. Amém, pessoal? Porque não é a vontade sua, ou da igreja, ou do pastor. Não, tem que ser a vontade de Deus. Quando você entende isso, então você tem a remissão dos seus pecados. Você é transportado para o reino de Deus. Que diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível. Olha só. Como que se faz a imagem de alguém invisível? Como é que eu faço a imagem de alguém invisível? Não se faz. Não se faz imagem. Mas a pessoa que entra no reino de Deus se torna a imagem do Deus invisível. Quem olha para você, qual é o seu nome? Aldo, pastor. Aldo. Quem olha para o Aldo tem que ver Jesus. Quem conhece o Aldo, ainda que o Aldo não tenha a oportunidade de falar de Jesus naquele momento, a pessoa tem que ver diferença nele. O Aldo é diferente. O Aldo tem caráter. O Aldo é um homem diferente. Ele fala a verdade. O Aldo é uma pessoa que ele não se envolve com coisas erradas. O Aldo é diferente. Quem olhar para o Aldo tem que saber, ele é diferente. Tem que ver Jesus nele. Entendeu, Aldo? Quem olhar para você tem que ver Jesus na sua vida. Porque se você está no reino de Deus, se eu estou no reino de Deus, então eu tenho que me tornar a imagem do Deus invisível. As pessoas têm que verem Deus em mim. E é isso que Deus espera de nós. Deus não espera que nós sejamos apenas um número na igreja. Mais um na igreja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sou o número 6. Não, Deus não quer que você seja um número. Deus quer que você seja um filho de Deus, uma filha de Deus, uma pessoa que pertence ao reino de Deus. Mas Deus não pode te obrigar, depende de você. Depende da sua decisão, da sua escolha. Depende de você entender, eu necessito dele, eu preciso dele,
Poxa, não é um reino qualquer, não é os Estados Unidos, não é a Inglaterra, não é qualquer outro país. Eu quero entrar no reino de Deus. Um reino que, diga-se de passagem, é o melhor reino que existe. E ele não rejeita ninguém. Você já aplicou para algum lugar que não te aceitou? Tem pessoas que aplicam para um lugar. Eu me lembro de uma moça, lá nos Emirados Árabes, que ela veio falar comigo e com a minha esposa, triste, porque ela aplicou, ela queria visitar a Inglaterra. Aí ela aplicou o visto, tal, fez tudo direitinho. Aí veio a resposta. Ela trouxe o papel triste, dizendo aqui, bispo, a resposta. Eles disseram que não me deram visto porque eu tenho o perfil de alguém que vai ficar lá ilegal. Ela ficou triste, porque ela não ia ficar ilegal. Ela não tinha nem essa intenção. Mas eles leram o perfil dela e rejeitaram ela. É horrível, sim ou não? O reino de Deus não te rejeita. Se você tiver submisso a esse reino, disposto a viver de acordo com a lei de Deus, a palavra de Deus, não é a lei da igreja, não é o que o pastor pensa, o que o pastor acha, o que o pastor quer. Não, porque quando você vem aqui na igreja, o pastor não prega o que ele acha, o que ele quer, ele prega a palavra de Deus. Ele ensina a palavra de Deus. Pastor Juliano, os pastores que aqui estão, pregam a palavra de Deus. Então não é o que nós queremos, é a palavra. Quando você se rende, quando você se submete a essa palavra, então o reino de Deus te aceita. Ah, mas eu não mereço, não importa. Você não merece, eu também não mereço. Mas Ele é misericordioso, Ele nos aceita. Então Ele te dá o Espírito dEle. Então Ele entra dentro de você. Ele carimba você, amém, pessoal? Com o Espírito Santo. Se você ainda não tem o Espírito Santo, a Bíblia diz, aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, você ainda não é dele. Mas Ele quer que você seja dele. O que você precisa fazer é entender, eu tenho que me submeter a Deus e viver de acordo com a vontade dele. Aqui diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É o primogênito de toda a criação. Amém, pessoal? Então Deus te escolheu para isso, para você ser a pessoa que representa Ele, que passa a imagem dEle. Agora, Ele não pode te obrigar a isso. Ele não pode obrigar você. Ele até poderia, mas Ele não faz isso. Deus não quer ninguém por obrigação. Deus quer que a pessoa tenha consciência. Eu preciso de Deus, sem Deus eu não sou nada. Tá claro, gente? Então hoje nós falamos sobre a entrada no reino de Deus. Se você está aqui e ainda não tem o Espírito Santo, você pode recebê-lo hoje. Ele quer que você o receba ainda hoje. Você pode ser cheio do Espírito Santo ainda hoje. E só depende de você.